Ah, sim. Como é que funciona essa estruturação deles? Essa facção, que é a principal daqui da Amazônia, né? Eles têm o conselho final, é a cúpula da organização. Ele está no Rio de Janeiro, porque lá eles se protegem mais. É mais difícil para a polícia entrar no morro, né? Então, a cúpula não está aqui no Pará. Quem está aqui já são o segundo, terceiro escalão, né? Pois é, então eles funcionam como uma franquia, são diferentes essas duas. Entendi, a organizacional, o modelo organizacional deles é diferente. A polícia diz assim, não. Então, por isso que tem CV Pará, CVRJ, CV não sei onde. Não quer dizer que, que os líderes não estejam no Rio de Janeiro, como estão. Tanto é que o L41 foi morto lá, né? No Rio de Janeiro, na investida da Polícia Civil. Pois é, então, aí voltando à sua pergunta, né? Então, o CV do Pará, né? O CV do Pará, ele tem os 13 conselheiros, sendo que desses 13, um é presidente. Olha só a audácia, né? Tipo Jesus com os seus 12 apóstolos. Nossa, agora que eu percebi. Tá entendendo assim? Então, um é o presidente. Então, existem ordens que só esses conselheiros podem dar, como, por exemplo, para matar alguém. Então, tem alguém que tem que ser morto. Lembra quando estavam matando os policiais penais? Sim. Mataram mais de 30, né? Quando eu entrei no GAECO, 2020, houve mortes de policiais militares, policiais penais. Foi quando começaram, né, os policiais penais, que antes eles eram agentes penitenciários. Né? E em 2021 também, muitas mortes. A gente conseguiu pegar algumas ordens dessas. Inclusive tem uma mulher com o marido dela e o cunhado, estão presos, que atuaram diretamente. A mulher participou ou foi vítima? Foi induzida a participar? Ela era uma das lideranças. Ela não era do conselho final, né? Mas ela era orientadora geral dessa região do Pará. Ou seja, ela que recebe a ordem direto da cúpula para o que é para fazer. E aí ela passa. Essa história é até interessante, acho que talvez... Ela é o elo, né? Então, assim, mas voltando, né? Então, eu tenho os 13 conselheiros finais, sendo que um é o presidente. Algumas ordens, só esse conselho que pode dar, que pode decidir. Como exemplo, matar um policial, matar alguém. Não é só policial, eles se matam também, né? Punir um membro que foi traidor, porque também eles têm muito disso, de traição. Então, se tem alguém para definir se vai ser, como eles dizem, decretado, alguém foi decretado é porque houve a decisão de que ele vai ser morto. É esse conselho. Aí, dali em diante, existem também um segundo escalão de conselhos que tratam de outro tipo de organização, como é que eles vão expandir, com quem que eles vão negociar, como é que eles vão crescer, enfim, que tratam da parte negocial propriamente dita. Aí tem, ainda nesse organograma, né, tem os idealizadores de missão, veio a ordem lá de cima para matar alguém. Vai vindo nesse escalão, né, vão passando, aí chega na orientadora geral, no orientador geral, normalmente a mulher, e aí ela passa para o idealizador de missões. Esse idealizador é que vai decidir como vai operacionalizar aquela missão. Se for, por exemplo, transportar um fuzil, porque tem toda uma logística, né? Imagina você, como é que você vai ficar andando com um fuzil? Olha, tem que matar alguém com fuzil. Dizem que já tem alguns fuzis, e nós temos visto mortes com fuzil, né? Aqui nessa nossa região mesmo. Coraci, enfim. Aí, como é que vai transportar esse fuzil para a mão de quem vai executar? Esse aí é o idealizador de missões que vai fazer. Aí tem a orientadora geral. Então, surgiu uma dúvida nas biqueiras. A biqueira é a antiga boca de fumo. Eles não chamam de boca de fumo, nós é que chamamos. Ali é uma boca. Não existe mais essa palavra, entrou em desuso esse nome. Eles chamam de biqueiras. As biqueiras pagam todo mês. Elas recolhem. Então, um dono de biqueira, ele não pode funcionar se ele não pagar. Ele só pode funcionar se ele pagar uma mensalidade para a facção.
Ele tem que pagar. Se ele não pagar, ele está em atraso, ele sofre represálias, ele pode até, dependendo do caso, até ser exterminado. Mas ele não pode funcionar. Aí existe também missão, por exemplo, de extorquir comerciantes, porque não é só o tráfico de drogas, né? Eles trabalham também com extorsão. Na periferia, o sujeito chega, recebe a ordem que, olha, tem que ir com os comerciantes de Coraci, comerciantes do Tapanã, não sei o quê. Eles vão lá, quem é idealizadores de missões, recebe a ordem e vão ter que operacionalizar essa ordem. Quais são os comerciantes? Esse, eles vão lá, olha, você vai ter que pagar para nós X para funcionar. Se você não pagar, nós vamos queimar teu negócio, nós vamos mandar assaltar, enfim. O sujeito, a polícia está trabalhando seriamente em cima disso, porque eu imagino que as pessoas falam assim, mas se ela sabe de tudo isso, por que não combater? Primeiro porque as próprias vítimas têm medo de falar que elas são vítimas e tipo assim, o Estado vai lá, prende esses que estão fazendo, outros vêm, né? Isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar contra isso, mas é uma realidade. É tipo assaltante, vai prender, mas vai deixar de ter o assalto? Só se outras políticas viessem para resolver o problema. Não é só a parte criminal que social, resolve. Né? Não é isso, né? A nossa visão é aquela só, tipo assim, a minha parte, tem gente que não me entende, que acha que eu quero todo mundo na cadeia. Não é isso. A minha parte é essa. A minha parte é identificar os criminosos, processar e, se forem condenados, receber a condenação dentro do processo legal, compra a defesa e tal. A minha parte é essa. Eu não sou a gestora que vai resolver o problema da criminalidade.